Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Graças a Deus, como acontece sempre aqui de segunda a sexta-feira, o gabinete pastoral, e tem um momento, no Salmo do dia, sempre uma reflexão sobre os salmos, às vezes em provérbios, livros da mesma categoria, poéticos, que traz revelações em nossas vidas. Mas eu estou no Salmo 27, que fala de confiança em Deus e anelo pela sua presença. Esse Salmo 27 é um salmo muito forte, Ele tem uma mensagem grandiosa para nossas vidas. São apenas 14 versículos e fala aqui de confiança. Esse salmo é de Davi. Davi foi um grande guerreiro, um grande pecador, mas um homem que se arrependia, um homem que se confessava ao Senhor. Não foi um rei tipo Uzias, que orgulhoso, quis enfrentar os sacerdotes, achava que queria fazer o que queria ali dentro, e Deus ele tinha colocado aquela missão para o sacerdote de dirigir, de ministrar, mas ele achava que já tinha muito poder, cresceu maravilhosamente, é assim que acontece, e julgou ser o dono da razão, E ali foi resistido, Uzias não ouviu a palavra dos profetas, dos sacerdotes, mas ele resistiu e ali foi expulso do reinado, foi morar na casa leprosária dos leprosos, porque desobedeceu a Deus e ainda confrontou com os sacerdotes. Infelizmente, pessoas que às vezes dentro de igrejas têm essa experiência, começa tão bem, são pessoas tão úteis, tão maravilhosas, mas vai se envolvendo com outras que não têm a mesma visão. Infelizmente, às vezes fica contaminado. Isso é uma tristeza, porque a gente já sabe o final disso. É uma tragédia. Hoje eu passava ali com Marisa bem cedinho para o culto de oração, e uma igreja grande aqui no Timbi, ali na entrada ali próximo Santa Mônica, uma placa bem grande, aluga-se. E na minha mente veio o tempo que aquela igreja era unida, que era, muita gente, uma igreja, nós passávamos por ali e tinha dificuldade, porque muitos irmãos atravessando a avenida, e quando terminava o culto, ninguém ia para casa, ficava todo mundo ali na frente da igreja, se abraçando, confraternizando. Irmão, mas quando entra a desgraça da fofoca, da divisão, do grupo que sabe mais, do grupo que é mais inteligente, daquele que prega melhor, daquele que canta bem, daquele que é o tampa na área de ensino, aí a desgraça está feita, porque contamina outras pessoas. Aí começa um de Paulo, outro de Apolo, infelizmente depois fica aquela placa, aluga-se. Alguém deve pagar um preço muito grande por isso, Geralmente algumas igrejas culpam os pastores, mas sai pastor, entra pastor e a igreja continua do mesmo jeito. Às vezes é um câncer, algo terrível que acontece ali dentro. Briga de famílias com famílias, detentores dos poderes. Irmãos, como isso é ruim. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz como é bom que os irmãos vivam em união. Mas eu quero falar de confiança, Eu estou aqui falando esse comentário porque hoje pela manhã eu vi essa cena e comentava com os irmãos. E Davi foi alguém que disse assim: como é bom que os irmãos vivem em união. Você já leu esse salmo, Mas nesta manhã eu quero que você tenha confiança. Você que está passando pela prova, o foco aqui é o Salmo 27, quando o salmista diz assim: Davi, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Se você for fazer um estudo da história de Davi, da sua biografia, das suas experiências, você vai ver que Davi, ainda adolescente, ele não tinha medo nem de gigante. Ele tomava conta das ovelhas, ele enfrentou um leão, enfrentou um urso. Você sabe que às vezes as pessoas mudam até de caminho porque tem um vira-lata brabo. Imagina um leão, e Davi ia lá, arrancava a ovelha da boca do leão, matava o urso. Era um jovem corajoso, sisudo, viu? É um jovem simpático, mas muito determinado. Eu gosto muito das experiências de Davi. E ele diz que não tem medo não. De quem temerei? Se ele é o Senhor, é a minha força, é a minha vida. De quem recearei? Aí ele diz: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Você não vai encontrar ninguém falar tanto sobre inimigo como Davi. Se você abre o Salmo 3, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Já leu o Salmo 3? E Davi era rodeado de amigos ou falsos amigos. Tinha, claro, pessoas que o ajudavam, aquelas pessoas com a voz mansinha, sabe, irmão? Oh, Jesus, mas ali a malícia. Davi dizia que as palavras eram como manteiga. Manteiga numa faca quente no pão não se derrete, pois a voz era assim, mas era inimigo. Eram pessoas que tinham no coração a maldade, ele chama malvados, e se levantaram contra ele. Uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar: eu vou permanecer na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aprender no seu templo. Você aprende dentro da igreja? Misericórdia, só nessa que eu estou agora, de congregação até aqui, quase 25 anos, como eu tenho aprendido? A gente aprende. Primeiro ano de ministério, aprende muita coisa. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Ai, irmãos, tanta coisa que a gente aprende. E tem filme que a gente vê ele se repetindo. E a gente até arrisca, eu já sei o final desse filme. Mas aqui eu quero pensar um pouco nesse Salmo 27, não é? Sobre a questão que Davi levanta. De quem terei medo? O que é que lhe amedronta tanto? Você que está me ouvindo nesta manhã. O que é que lhe deixa assustada, minha irmã? O que é que deixa você assustado? Vivemos no mundo do medo. Você já percebeu? Medo da chuva, porque as ruas, saneamento básico não tem. Medo das barreiras. Medo de tanta coisa. Medo da violência. Nós estamos vivendo numa sociedade do medo. O mundo do medo. Somos uma sociedade assustada. Somos uma sociedade hoje apavorada, amedrontada. E nesses dias, você quando lê os jornais, vê o noticiário, aí que você se assusta mesmo. O que tem de bomba, de dinamite agora, bancos estourando. E é interessante que a maldade é tão grande que nessas cidades onde tem o alagamento, toda essa tristeza, estado de calamidade, vai alguém ainda e vai roubar o que sobrou. Não é dele não. Um dos moradores dizia: a gente tem que passar a noite aqui vigiando, porque o pessoal de vez em quando vem buscar um fogão, vem buscar uma coisa, roubando. Já não basta a batalha. Eu vi uma mulher testemunhando dizendo: já não basta o sofrimento de perder, eu tenho que vigiar aqui porque estão saqueando as casas. O que é isso, irmão? Que mundo é esse que estamos vivendo? É só ler os jornais. Você vê sequestro, guerras internas, crise na economia, crise política, parece que não termina nunca, morte, briga, terremotos, confusão. E Davi fez uma pergunta seríssima, essa pergunta de Davi nesta manhã: de quem terei medo? Porque tem muitos gigantes que se levantam, mas Davi, ele tem um olhar para o Senhor. Eu não tenho medo dos meus adversários. Versículo 2 e 3. Quem trata dos meus inimigos é Deus, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Hoje, bem assim, próximo 4h30 da manhã, 5 horas, eu estava ali de joelhos. Eu estava, minha experiência, sabe, irmão? Não estou aqui publicando para querer aparecer. É um sentimento meu, de joelhos, entregando a Deus tudo. Faça isso. Não pense em oração, ore. Não pense que vai cantar, cante. Faça a obra de Deus e busque ao Senhor. E ali, Davi disse assim: quem trata meus inimigos é Deus. É Deus mesmo. É o Senhor. Ele está comigo entre aqueles que me ajudam, mas o Senhor também, ele vai tomar conta daquele adversário. Nossos inimigos não nos provocarão. Eles já foram vencidos pelo Senhor. Isso vai passar, daqui a pouco passa. Eu tenho visto tanta coisa e parece que não termina, experiências parecem intermináveis, mas digo assim, já não está mais ali. Procura ele num lugar que você já não vai mais achar. Por isso que é bom, irmãos, a cada dia depender do Senhor. Não tenho medo dos meus adversários, não tenho medo das adversidades. É muito difícil dizer isso e viver na prática. É comum ouvirmos dizer assim: nada para mim dá certo. Muitas vezes alguém diz assim: comigo tudo não funciona, não chove na minha horta, tudo dá errado. Comigo eu não tenho sorte. Deus esqueceu de mim. O cristão, ele, servo de Deus que vive em oração, não deve sair do barco, não ter medo da adversidade. Abacuque diz que ainda que tudo pareça dar errado, eu vou esperar no Senhor. Então nessa manhã, já concluindo esse salmo,
De quem terei medo? É uma pergunta. Não tenho medo dos adversários, porque Deus toma conta. Eu não tenho medo das adversidades, porque Deus peleja por mim também. E não tenho medo do abandono e do esquecimento. Veja esse Salmo 27, versículo 10. Eu vou ler para você. 27 e 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É muito difícil o pai e a mãe abandonar o filho. Muito. Improvável. Mas se isso acontecer, Deus ainda ele está com você. Pode esquecer uma mãe do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas se essa mãe esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 14, 15, 16. Porque você está gravado na palma das minhas mãos. Por que temer o abandono de alguém que te elogiava tanto que ia para as nuvens, hoje te critica tanto que, se possível, te coloca no inferno? Você sabe que tem esse momento, né? Pessoas que você é o máximo, ai que pastor abençoado, depois nem com você fala, nem com você responde e vive uma vida indiferente. A gente está acostumado, são 20 anos, irmão, de aprendizado, e eu tenho a consciência de que não aprendi tudo, estou ainda no caminho. Não tenha medo do abandono das pessoas, tenha medo do abandono de Deus. Abandone sim o pecado, tenha uma vida com Deus, porque o homem, por mais firme que ele esteja, é pura vaidade. Na verdade, Deus nunca nos abandona, nunca, jamais eu me esquecerei de ti. Paulo experimentou o abandono dos melhores amigos, mas Deus não o abandonou. Veja lá em 2 Timóteo, ele diz que todos me abandonaram, mas o Senhor não. Deus não nos abandona. Deus é sempre fiel. Quando todos nos abandonaram, ele está bem presente. Você lembra de Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço com minha destra fiel. Você lembra do Salmo 46:10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesta manhã eu queria que você entendesse essa palavra. Deus é o nosso refúgio e Ele está comigo. Deus está com você. Deus está comigo. Quando todos te abandonarem, lembre-se que Deus jamais Ele te abandonará. Salmo de número 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo 27. O tema dessa mensagem: de quem terei medo? De nada, porque Deus está comigo. O Senhor é meu pastor, de nada temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 27. Muito oportuno. Esse é o Salmo do dia.